Bom, pessoal, bom dia. Estamos no 10º texto de análise para mestrado profissional e hoje nós vamos analisar o livro História e Política da Educação Profissional, autora Marise Nogueira Ramos, né? Da coleção Formação Pedagógica, um livro com muitas informações nos seus primeiros capítulos, que requer uma leitura atenciosa do leitor. É um livro de 2014, tá bom? E ele está dividido, eu estou com ele aqui, eu estou passando ele aqui. Ele está dividido, tem introdução, capítulo 1, que fala da educação profissional no Brasil, capítulo 2, fala da educação profissional no Brasil liberal, a educação profissional no Brasil contemporâneo, capítulo 4, o quarto capítulo, conceitos para a construção de uma concepção de educação profissional comprometida com a formação humana. E o quinto e último capítulo, diretrizes para a organização e desenvolvimento curricular. E ao final temos aí as nossas considerações finais e referências bibliográficas. Fiz uma dinâmica diferente para esse livro, tendo em vista muitas informações. Então, o que foi que eu fiz? Não fiz um resumo no modelo que eu já vinha fazendo. Eu fui diretamente no livro e fiz recortes das partes que eu entendo ser necessárias para uma leitura, para uma revisão. Fiz os recortes, ou seja, palavras direto do autor também, né? Fiz esses recortes e montei um compêndiozinho que deu mais ou menos 6, 7 páginas. Não lembro aqui de cabeça. Deixa eu abrir aqui meu resumo. Só um pouco. Meu resumo, que eu vou colocar ele em PDF para vocês, com os meus destaques, tá? São recortes do livro, já deixar aqui claro, não gosto de assumir a autoria de ninguém. Fiz recortes desse livro e fiz aqui um material de revisão, um material para revisão. Tentei aproximar as marcações pela cor, para não confundir. Quando é um tema, eu tentei segurar ele em amarelo, por exemplo. Muda o tema, eu boto ele em verde, em azul. Tentei colocar o máximo possível, firmando essas cores. Aí, em um momento ou outro, eu percebo que tem uma palavra que é importante, um detalhe importante, eu destaco ela com outra cor. Mas, no geral, eu tento manter os assuntos, eu linko eles com a mesma cor. Para esse resumo aqui, né? Para essa síntese aqui, eu achei interessante fazer isso. Outra coisa, algumas pessoas me perguntam, mas para que esses bonecos? É o seguinte, eu não quero estar colocando o microfone aqui, acho chato, né? Até coloco, mas pela praticidade eu pego os brinquedos do meu filho e faço eles de pedestal. Uma forma até de deixar mais ilustrativa, mais lúdica, né, a nossa aula. Tá bom? Então vamos lá começar. Eu fiz de cada capítulo um resumo, com os seus recortes. O primeiro, que fala da educação profissional no Brasil e a consolidação do capitalismo. Eu não vou falar sobre esses capítulos, porque eu entendo que você fazendo uma leitura com atenção, você vai extrair aí a ideia. Mas para não dizer que eu não falei nada, eu tinha me organizado aqui para não falar nada, mas eu vou falar, eu gosto de falar. Só um detalhe, você lê lá as especificidades, tá bom? Olha só, a história da educação profissional no Brasil, ela, de modo geral, ela apresenta uma dicotomia, uma separação entre ensino médio e ensino profissional. Nesse capítulo, primeiro capítulo, você vai ver um duplo movimento, que é um projeto de desenvolvimento autônomo, de educação profissional, e um outro associado e subordinado ao grande capital. E esse, logicamente, que é subordinado ao grande capital, é o que prevaleceu durante o início,
ali dos anos 1900 para cá, é o que prevaleceu. Outro aspecto interessante, prevaleceu também essas políticas sob influências de organismos internacionais, né? Características neoliberais, menos Estado, mais mercado, direcionamento de recursos para os órgãos, as empresas privadas, ao sistema S. Então, de um modo geral, é isso que acontece, tá bom? Eu poderia aqui estar falando sobre cada capítulo desse, mas aí ia demandar um vídeo muito longo e não é interessante para o meu objetivo nesses vídeos. Fiz bem direitinho, marquei aqui com relação às escolas técnicas federais, os anos, tudo bonitinho aqui, tá? Você vem aqui, olha. No segundo capítulo, no capítulo 2, a educação profissional no Brasil neoliberal, características de políticas neoliberais, não só na educação, mas em todas as áreas da política nacional. Tem aqui informações da época do Collor, Fernando Henrique, os decretos, etc. Percebe-se aí influência internacional. O BID, por exemplo, né? Orientações das agências internacionais, especialmente o BID, que trazem aí essas influências. Um legal desse período aqui, década de 90, por exemplo, as influências neoliberais, o que elas vão repercutir? O surgimento da pedagogia das competências, ensinar o indivíduo de forma individualizada para que ele se aproprie de ferramentas apenas para o trabalho. Ou seja, dicotomizando ainda mais o trabalho intelectual do trabalho manual. Na década de 90 se viu muito isso, a palavra-chave, pedagogia das competências, onde se exige uma adaptabilidade desse trabalhador, onde conceitos de empregabilidade, por exemplo, vão surgir, currículo fragmentado, separado, nesse período, década de 90, muito marcante, período Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, tá bom? Esse período, essa era é marcada por isso. E vimos indiretamente nos textos anteriores também, com relação a essa pedagogia das competências, tá bom? Em síntese, houve uma reforma no ensino médio nesse período, com mudanças estruturais e até conceituais. Você vai lá e vai ler bem direitinho. Terceiro capítulo, a educação profissional no Brasil contemporâneo. Aí tem a era Lula, o período Lula. E você perceba, tenha atenção, que se dividiu então o primeiro e o segundo mandato do Lula. Ele trabalhou de uma forma no primeiro e de uma forma no segundo. Quando você for fazer essa leitura, faça com essa atenção, tá? Você que está acompanhando os nossos vídeos sabe que eu faço as marcações conforme o meu entendimento. E se você tiver novas ideias, coloca aí nos comentários, tá bom? Só que de certa forma, nesse período de Lula, houve uma tentativa de reintegração, de aproximação desse ensino profissional que antes estava distante, trouxe ele mais para perto do ensino médio, nesse período do Lula, tá? É importante se frisar isso. Houve políticas nesse sentido, houve reestruturação nesse sentido, tá? Participação do Ministério da Educação em parceria com outros ministérios, e isso é importante perceber nesse período. Tentativa aí de responsabilização e questões relacionadas ao financiamento, tá? Uma regulamentação de nível básico para a educação profissional, tentou-se integrá-lo, articulá-lo ainda mais com a educação básica, necessidades ligadas à educação de jovens e adultos, ou seja, nós temos então uma cisão aí bem interessante entre a década de 90 e os anos 2000 ali com a chegada do Lula, tá bom? Não é fazendo politicagem, eu tenho as minhas convicções, só estou passando aqui, exteriorizando o que está no texto, tá bom? Também tentou-se fazer um monitoramento da qualidade do ensino, da garantia de qualidade do ensino, tá? Um controle social também tentou-se ampliar aí, tentou-se fazer isso, tá? Políticas relacionadas ao currículo,
diretrizes curriculares, tudo isso nesse período. Tá bom? E eu quero dar uma ênfase maior aqui no capítulo 4, com relação à formação integral. A autora deixou bem claro o seu conceito de formação integral, que é aquele que sugere a superação desse homem dividido, que trabalha manualmente, e aquele que trabalha intelectualmente. Existem esses dois sujeitos, tá? Só que a maior parte do povo, o proletariado, na verdade, ele é formado apenas para trabalhar manualmente. Enquanto os dirigentes, aqueles que dominam, são formados para trabalhar intelectualmente, para dirigir, para gerir, planejar. Isso já está ficando redundante, mas é necessário falar isso. A pessoa errar uma questão por causa disso, que está sendo repetido aqui direto. E olha só, o conceito de integração usado para a educação profissional, ele tem uma natureza filosófica. Ou seja, integração de todas as dimensões do processo educativo. Não é uma integração apenas do ponto de vista prático, apenas do ponto de vista didático, apenas do ponto de vista político, educacional, mas é um ponto de vista total, todas as dimensões. Ou seja, busca profundamente uma natureza filosófica, prática, tá? Onde todas as dimensões surtem então essa integração. Ou seja, formando um indivíduo que olha para todos os lados. Existe até um exemplo do mito do Jano. Jano é o que dá o nome de janeiro. E na mitologia era aquele ser que olhava para frente e para trás, ou seja, ele olhava tudo ao seu derredor. Ou seja, o homem lateral, ele é formado em todas as direções. E ele é formado, tem capacidade plena. Capacidade plena não é sair fazendo tudo que quer conforme o mercado, não. Capacidade plena é ter domínio e instrumentalidade. Ter essa segurança, esse domínio, tanto conceitual quanto prático, do fazer, do pensar, do dirigir, ser um intelectual, ser também um trabalhador que consegue realizar qualquer tipo de atividade porque tem um domínio, tem a capacidade de criatividade, ele consegue ali usar a teoria prática para desenvolver questões que antes não tinham soluções e assim por diante. Aí ela fala do conceito de cidadania, que o conceito de cidadania que é usado na LDB e na Constituição Federal é, infelizmente, um conceito de cidadania hegemônico, com um conceito liberal burguês, do homem portador de direitos naturais. Tá? Fique atento a isso. E o entendimento sobre trabalho, ciência, tecnologia e cultura. E eu quero falar sobre esses quatro conceitos. Esses quatro conceitos, trabalho, ciência, tecnologia e cultura, devem estar intrinsecamente relacionados na formação do homem. E eles são indissociáveis. Indissociáveis. Eles devem ser trabalhados interdisciplinarmente, como já vimos no texto anterior. O trabalho é visto como princípio educativo, ou seja, ele circula constantemente no processo educativo. É por ele, para ele, educação no trabalho, para o trabalho, onde a pessoa ela tem os estágios profissionais, onde ela volta dos estágios com a prática para ser repensada pela teoria, então circulando o processo educativo em torno do trabalho. E isso é uma forma de emancipação humana. A ciência e a tecnologia, não como meros recursos. Elas não devem ser utilizadas como meros recursos, mas elas devem ser integrantes do processo educativo. Usar o laboratório de informática ou o celular apenas como recurso. Não, ele deve ser usado como ferramenta interdisciplinar. E isso é um exemplo bem trivial. Você pode ir para exemplos ainda mais profundos, principalmente nesse período de pandemia. Eu já até comentei aqui sobre equipes que chamam às vezes de multidisciplinares, mas na verdade deveriam ser equipes interdisciplinares, com integração desde o planejamento até os seus resultados e avaliação. A pesquisa é entendida como um princípio pedagógico. Por que princípio pedagógico? Ora, o indivíduo deve
se ser formado, esse ser que deve sempre buscar a pesquisa, deve sempre estar em evolução constante, nessa dinamicidade. A pesquisa deve ser aquele combustível que impulsiona o professor e o aluno a sempre estar buscando respostas, a sempre estar evoluindo, a sempre estar respondendo questionamentos. Deve ser essa pessoa com uma postura proativa, e não essa pessoa que geralmente é colocada nos cursos EAD, onde ela fica passivamente recebendo os conteúdos minimalistas de um professor tutor. Ela deve estar imbuída, deve estar ali inserida no processo. O aluno, em parceria com o professor, realizando projetos de pesquisa e assim por diante. E cultura, o conceito de cultura aqui, ela usou o sentido amplo do conceito de cultura, que é essa articulação entre o conjunto de representações e comportamentos e o processo dinâmico de socialização. O que é isso? Cultura é esse modo de vida que alia os aspectos simbólicos da vida humana com os comportamentos. E tudo isso em uma dinâmica social. A tua forma de viver sozinho, ela não se expressa muita coisa, mas a tua forma de viver, ela é resultado das suas experiências passadas, da tua produção, é resultado da tua relação social, ela é resultado da tua construção social em meio aos indivíduos. O homem, ele produz cultura, ele faz cultura na sua relação com o trabalho e natureza. Tudo isso, o resultado de tudo isso podemos chamar de cultura. Ou seja, um modo de vida de uma sociedade em uma determinada época é resultado cultural, é uma produção cultural. E por fim, no 5º capítulo, ela fala das diretrizes. E olha só, essas diretrizes, ela deve ser uma construção coletiva. Eu vou ler aqui um pedacinho. Os fundamentos para a construção do projeto político-pedagógico integrado para alguns dos principais assuntos tratados. O primeiro é que deve haver uma construção coletiva. Ação mais concentrada entre escola, prática social e pedagógica do professor. Indiretamente, conceito de integração, né? De se integrar. A não redução das necessidades do mercado de trabalho. Né? Outros fundamentos foram a não redução da educação às necessidades do mercado de trabalho. Ou seja, não usar a educação meramente para atender as necessidades do trabalho. Não, que transcenda isso, que seja superada essa ideia. Essa ideia que veio aí disseminada nas décadas anteriores. A adesão maciça dos gestores, educadores, familiares, a sociedade em geral, ao projeto de integração, de educação unilateral. A escola como espaço de memória. A escola deve ser observada, deve ser pensada, percebida como um espaço de memória, instituição de eixos tecnológicos, um currículo estruturado, identificação de tecnologias para determinadas áreas, e que isso não se resuma a essas especificidades, que deva ser tratado de uma forma a tecnologia que não venha a ser um mero recurso. Isso vimos lá no texto de interdisciplinaridade. E o estágio, para encerrar, o estágio não percebido como um mero momento de visitação ao local de trabalho, o estágio visto como o seu caráter pedagógico, um importante instrumento pedagógico. Olha, eu lembro dos meus estágios na minha faculdade, e nos meus estágios eu pude tirar conclusões que, se eu não tivesse saído da sala de aula, eu nunca poderia ter tido. Eu cheguei na sala de aula, imaginava uma coisa, e quando eu fui observar e fui atuar, eu percebi coisas que eu nem imaginava. Então, o estágio deve ser percebido como, pelo seu caráter pedagógico. Por quê? Porque o aluno vai estar inserido nesse contexto e vai voltar com questionamentos. E a teoria vai ajudar a resolver esses questionamentos. Ele vai voltar e vai fazer esse processo constante, esse círculo, que não deve parar. A isso chamamos de praxe. Praxe, no modelo marxista.
tá bom? Então, muito obrigado. Encerramos o nosso 10º texto. Leia com atenção esse texto que eu vou disponibilizar em PDF aí na descrição do vídeo. Leia. Tá um texto bem legal, tá bom? Com bastantes detalhes. Eu sugiro que você leia várias vezes esse texto. Leia várias vezes esse texto, aproveitando esse período de suspensão aí do exame do mestrado, né? Eu não sei para que data vai ficar. Se alguém tiver uma ideia, pode botar aí nos comentários. Curta, se inscreva no canal, tá? Eu vou continuar postando vídeos. Eu vou aqui e acolá postar um vídeo sobre um texto extra aí, um texto extra. Vou postar, vou escolher um texto aí, uma parte que não ficou bem explorada. Então, dicas até lá e vou continuar postando, tá bom? Fica com Deus. Juntos somos fortes.